A paz do Salvador esteja no coração de todos. Irmãos, estava lendo eu aqui os profetas e um dos profetas que eu gosto muito de ler, todos sabem que é Isaías. E Isaías fala completamente sobre as passagens de Jesus e inclusive sobre os futuros, sobre o futuro da igreja, o futuro da vontade de Deus para os homens. Mas não só Isaías, irmãos. Tem o profeta Sofonias, que tem umas passagens muito interessantes. O profeta Zacarias. E também o profeta Ezequiel. O profeta Zacarias e o profeta Ezequiel, eles falam de forma muito mais acentuada sobre os 1000 anos de paz. Nós sabemos que no livro de Apocalipse, João fala que durante 1000 anos o adversário vai estar aprisionado. E o adversário vai estar acorrentado e aprisionado, e durante esses 1000 anos não haverá guerras, não haverá divisões entre os homens, entre os homens e entre os seres humanos no planeta. E por quê, irmãos? Porque o causador da divisão e o causador da divergência, da discórdia, vai estar aprisionado. Então, irmãos, nesses 1000 anos, que não acontecerá por um acaso, esses 1000 anos acontecerá depois de uma grande tribulação. Não será a maior tribulação de todas, porque a maior tribulação de todas será no final dos tempos, aonde o abismo será aberto e o adversário estará livre. Mas nesse período que vai anteceder a prisão do inimigo, no livro de Apocalipse de João, fala literalmente. Por quê? Porque Deus falou ao Senhor Jesus, por sua vez, enviou o seu anjo para dar todo o discernimento e toda a profecia para João. E nesse caminho, nesse segmento de ensinamento, das palavras do que irão acontecer, o anjo falou para João que haverá uma tribulação, aonde 1/3 das florestas serão destruídos, 1/3 das fontes de água serão destruídos, 1/3 dos navios nos mares serão destruídos e, infelizmente, irmãos, também a humanidade, grande parte da humanidade vai perecer, tá certo? E, infelizmente, irmãos, e por que isso, irmãos? Por causa da maldade do ser humano, por causa da discórdia do ser humano com a vontade de Deus, por causa da rebeldia em obedecer à vontade de Deus. Né? E as pessoas, infelizmente, são arrogantes, porque o Senhor Jesus falou que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Mas as pessoas não querem nem um fardo leve, nem um jugo suave. As pessoas querem viver a sua própria vida e abandonaram o caminho reto, que é o caminho da justiça, o caminho do amor ao próximo com misericórdia e o caminho da fidelidade a Deus. Então abandonaram a vontade de Deus, abandonaram todos os valores que Deus nos pede para que possamos viver. Então, irmãos, nesse período de tribulação, haverá grandes dificuldades, haverá grandes guerras, haverá fome, haverá peste, haverá mortandade imensa de pessoas. Mas, em compensação, irmãos, na sua infinita misericórdia, Deus vai guardar uma parcela. E essa parcela, irmãos, vai passar por esses 1000 anos. Não completamente. Por quê? Porque nós ainda somos homens mortais. E nesses 1000 anos, irmãos, o homem e a mulher que não chegar a 100 anos será considerada até uma maldição,
para vocês verem como que nesses 1000 anos vai ter muita proteção de Deus. E nos profetas falam que as muralhas ficarão abertas, né? No livro de Zacarias fala para não medir as muralhas. Por quê? Porque as muralhas ficarão abertas. No livro de Ezequiel fala que as portas das muralhas ficarão abertas. E no livro de Apocalipse fala que haverá 1000 anos de paz e que vai haver uma plenitude de abundância durante esses 1000 anos. Mas nós sabemos, irmãos, pela palavra de Deus, que serão 1000 anos. E no final dos 1000 anos, as nações do mundo vão se rebelar contra Israel novamente, irmãos, assim como estamos vendo nos dias de hoje. E é uma rebeldia louca, uma rebeldia insana. Mas por quê? Porque ouviram a homens e não ouviram ao Filho de Deus. É como muitos cristãos hoje que se denominam cristãos estão ouvindo a homens e não estão ouvindo ao Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é que trouxe a plenitude. O Filho de Deus é que trouxe a palavra de vida e que nos leva e nos conduz à santidade. Mas, infelizmente, durante a escuridão, durante a noite, logo após a morte do Senhor Jesus, a entrega do Senhor Jesus para nos resgatar do laço do pecado e da morte, veio o adversário e jogou o joio. E o joio, irmãos, está no meio de muitos cristãos, está no meio das igrejas e está sendo ensinado. E esse joio, irmãos, não é nada mais, nada menos que a divergência do ensinamento de Jesus. Isso é terrível, irmãos. Mas aquele, irmãos, que vencer, receberá a coroa. Aquele que vencer, irmãos, receberá o galardão que será dado pelo Senhor Jesus aos seus servos. E Ele nos acolherá e nos chamará de benditos do seu Pai, porque nós obedecemos a sua palavra. E em contrapartida, muitos que se dizem cristãos, que operam milagres, que falam que realizam a vontade de Deus, eles serão recusados. Por quê, irmãos? Porque no fundo, eles não ouviram a palavra do Senhor Jesus, mas eles ouviram a palavra do adversário, que jogou o joio, e o joio misturado ao trigo está arrastando a muitos. Então, irmãos, eu peço que vocês fiquem alertas, não entrem nesses assuntos, não entrem nessas concordâncias onde as pessoas falam que o Senhor Jesus voltará agora, o Senhor Jesus voltará e levará a sua igreja. É muita balela, irmãos, é muita balela, tá? O Senhor Jesus, de acordo com os profetas, de acordo com o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus voltará só após o milênio. Então, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu sempre exorto os irmãos, vamos ler a palavra de Deus, não vamos ficar ouvindo e seguindo esses homens que têm doutrinas separadas, que têm doutrinas enganosas, que tentam arrebatar e tirar todo aquele que tem firme propósito de seguir a palavra e acabam enganando esses homens e essas mulheres. Então, irmãos, vamos ler a palavra, vamos colocar em prática a palavra. Não vamos esquecer dos ensinamentos do Senhor Jesus, vamos ler o Senhor Jesus incansavelmente, vamos segui-lo. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus esteja no coração e habite na família de todos.